Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Vamos ver o som, como tá, né? Porque geralmente eu começo aí, vou ver o som tá lá escondido debaixo da cama. Enfim, graça e paz a todos. Me desculpem o horário, era para eu estar aqui às 10, mas eu estava com compromisso e eu não tinha como sair e chegar aqui em tempo. Enfim, eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti traga o meu coração, meu clamor, tu escutais. Amém? Enfim, bora lá. Quero pedir a você que fique à vontade. Quero pedir, não dizer a você, né? Fique à vontade. Nós estamos com mais um propósito, mais um projeto de terminar esse livro de Colossenses. É muito importante, queridos. Depois eu vou voltar a falar do livro, é muito importante, do livro não, vou falar, no livro, né, de Salmos, no capítulo 91, né, e sei que Deus tem algo sobrenatural a tratar ali de alguma forma, amém? Pedir a você que está chegando, compartilha, né, com quem você, de repente você tem alguém aí que você fala, nossa, essa palavra é muito importante, e compartilha com quem você deseja, ok? Deixa eu ver. Compartilhar, porque era um horário e infelizmente eu estou em outro, né? Vocês me desculpam, né? Me desculpem por ter dito que viria um horário e entrei no outro, tá? Amém. Bora lá? Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Patrícia, tá bom o som? Minha mão tá tão seca, olha o barulho, tá muito seca. Tô mexendo com algumas coisas, tô fazendo um trabalho um pouco difícil, estou aprendendo. O Espírito Santo é tremendo, né, gente? Como que ele nos ensina, né? Eu coloquei no coração algo e enquanto eu não executo aquilo, eu não paro de fazer, né? Enfim. Tomar uma água. Aceita uma água, gente? Vocês cooperam para o bem. Bora lá. Enfim. Pai, no nome de Jesus, te convido, Espírito Santo, amigo doce e verdadeiro, para estar aqui conosco, estar aqui. Os teus anjos, Pai, acampados ao nosso redor. Pai, pedimos, em nome de Jesus, cada pessoa que ouvir esta live possa ter a presença doce, tua, Espírito Santo, a tua doce presença. Quero convidar você para que convide Deus como teu Pai, para estar fazendo parte da tua vida, convidando Jesus Cristo para entrar, para fazer a mudança necessária. Arrependa-te
Arrependa-te enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Arrependa-te enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém? Marília, graça e paz, Patrícia, boa tarde, boas tardes. Gente, hoje, aleluia. Deus é muito bom o tempo todo, em todo o tempo, Deus é bom, amém? E paga bem aquele que clamar. Posso clamar. Aleluia. Mestre, interessante, parece que foi combinado, mas não foi não. Sumiu. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Meu Deus. Presta atenção. Eu não vim aqui para cantar porque eu não sou boa nisso não, tá? Eu vou falar da palavra. Só estou procurando uma pessoa. Não estou encontrando. Não estou encontrando. Aleluia. Que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Gente, parece que minha voz tá muito grossa, não tá não? Que amanhã vai ser melhor. Não tô encontrando. Enfim, não tô achando, não estou encontrando. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, Gente, só tô esperando um pouquinho, já vamos iniciar, amém? Glória a Deus, Espírito Santo. Esse lugar é teu. Esse lugar é teu, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Aleluia. Você pode clamar? Acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Deus, aleluia. Nas ondas de um bravo mar. Sim. Aleluia, Jesus. Mestre, vem nos ajudar. Quem leu a Bíblia ontem, como eu já havia dito, quem leu o capítulo 1 de Colossenses e o capítulo 2 de Colossenses? Para eu não ficar muito tempo ali, né, lendo, falando sobre ele, se alguém leu. Lembrei. Deus me perdoa. Aleluia, me perdoa, Pai. Quem leu? Jesus, até o inferno se cala pra ouvir sua voz. Pronto. Graça e paz, graça e paz. Quem tá aqui? A Silvana, a Adriana. Deus abençoe vocês. Cada uma de vocês, muito obrigada
Gente, meus olhos estão muito cansados. Olha o jeito que eu tô olhando. Tá muito cansado. Não dormi muito bem. Mas estou aqui para a glória de Deus. Amém? Bora lá. O livro de... Boa tarde, mulher linda. Também saudades de você. Olha, muito breve nós vamos estar ali. Ah, pronto. É isso aí. Ah, pronto. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, eu estou lendo o livro de Colossenses, que é um livro muito tremendo. Eu quero convidar você... Gente, meus olhos estão ruins, de verdade. Eu estou tentando olhar. Olha o jeito que eu estou fazendo. Misericórdia. Eu queria muito terminar de ler isso aqui. Preciso. Ontem, nós lemos o capítulo 1, né? Lembra? O capítulo 1 de Colossenses, que fala de Paulo. Nós falamos sobre a saudação de Paulo. E depois nós falamos da ação de graças. E depois nós vemos a oração que Paulo fez aos Colossenses. E em seguida a excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Muitas das vezes nós tentamos olhar a obra de Cristo da maneira humana. E queremos infiltrar Deus de uma forma na nossa vida ou na vida de outrem, da forma que eu vejo. Não, não é da forma que eu vejo. É a forma que as Escrituras diz. Não importa o que diz e que sou, o que importa é o que Cristo diz quem você é. E qual é o seu testemunho diante dele. Porque às vezes nós falamos de Deus de uma forma, mas o nosso testemunho está falando outra. Isso é natural e acontece muito com tudo, com todos. Às vezes nós vivemos com a pessoa há muito tempo, mas nós vamos conhecer essa pessoa com o tempo, né? Com o tempo. Ou a pessoa que nós conhecemos daí a pouco não é mais aquela pessoa. Vocês já passaram por isso? Não sei se vocês já passaram por isso. Isso é tão fato, né? Que às vezes você conhece uma pessoa, você fala com aquela pessoa, você convive com aquela pessoa e quando você vai ver, aquela pessoa não é nada daquilo que ela te apresentou. Vocês já passaram por isso? Então, bora lá? Você quer conhecer alguém? Convive com ela. E é difícil, né? Bora lá. Ontem nós falamos da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Até eu estava há pouco tempo falando, né? Porque eu estava falando. Com quem estava falando, Fátima? Com o Senhor. Paz, Jojo. Eu estava falando com o Senhor. Eu estava lembrando de onde Deus me tirou. Gente, de onde Deus me tirou. De onde Deus me tirou. Deus me tirou do império das trevas. Literalmente. Mas literalmente, o Senhor me tirou do império das trevas. Você tem noção de estar em algum lugar, que aquele lugar não é seu, você saber que não é seu, e você todos os dias falar, Deus me tira daqui porque aqui não é meu lugar? Era onde eu estava. Eu quero pedir direção do Espírito Santo e autoridade de Cristo para poder contar meu testemunho. Porque meu testemunho, ele é chocante, ele afasta as pessoas. De verdade, ele afasta as pessoas. Porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente é, sei lá, somos humanos, gente. Somos seres humanos, tanto que eu dependo de óculos. Que se eu fosse um extra, né, um extra pessoa, eu não ia precisar de óculos, né? Se eu fosse uma pessoa, nossa, eu não ia precisar de alimento, eu não ia precisar de água, eu não ia precisar nada disso. Entendeu? Então, nós somos quem nós somos porque Cristo nos chamou para ser quem somos.
Deus não chamou você porque você tem uma especialidade melhor que o outro. Nossa, como ela é melhor que a outra. Nossa, como ela tem um, né? Não. Deus chamou você justamente porque você não era nada. Você não tinha nada, nada, nada. O que você tinha era muito mal a roupa que tinha no teu corpo. Ainda olha lá se você não usava roupa emprestada. Entendeu? Mas Deus nos chamou do império, tomou-nos do império das trevas e nos trouxe para essa gloriosa e majestosa luz que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, para a qual temos a redenção e a remissão. Olha só, a redenção. O que é redenção? É redimir, tirar, pegar, sabe? Ele nos fez arrepender, né? Ele nos colocou numa situação que não tinha... ele nos viu numa situação deplorável. E ele disse, olha, eu tenho um propósito para com você. Ai, Deus, não é bem assim que eu quero, eu adoro essa minha vidinha medíocre, eu adoro o pecado, eu adoro as trevas. O Senhor falou, não, você não sabe onde você está. Eu vou tirar você daí e vou trazer para cá, para perto de mim. É estranho eu falar isso, né? Mas é uma semelhança, não é lógico que não é isso. E aí, esse mesmo Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por ele. Foi criado por ele, por meio dele e para ele. Eu estava ouvindo, ainda agora há pouco, uma palavra, sim, improváveis. Essa palavra, Jojo, improváveis, ela é até um pouco mais, sabe? Improváveis. Essa palavra, ela traz uma realidade mais profunda. Realmente improvável. Olhar assim para nós hoje e falar, eu era... Até o mais rico não era nada. Entende? Até o mais rico não era nada. E aí, alguém fez uma pergunta assim, por que Deus não destrói as trevas de uma só vez? Sabe por quê? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Porque o dominador deste século, na qual causa guerra, destruição, causa homens, né, pegando crianças, levando crianças para cá e para lá, arrebatando crianças, fazendo maldade, atrocidades, destruindo pastores, líderes, destruindo igrejas, destruindo um monte de coisas. Por quê? A liberdade de escolha. Você é livre para escolher o que você quer. Você está livre para ir onde você quer, não é verdade? Como que Deus vai impedir você de fazer suas escolhas? Entende? Quando Deus tirou Faraó, quando Deus tirou o povo de Israel das mãos de Faraó, o povo foi com Moisés, quem queria ir. Deus não pegou o pessoal e falou, não, você vai? Não. Ele chamou. E as pessoas escolheram ir. Foram até pessoas, os estrangeiros foram juntos. Por que foram juntos? Porque sabia do bem que o Senhor tinha.
Ainda hoje esse Deus faz isso. Mas ele criou todas as coisas. As trevas, ele fez o dia e fez a noite. Ele criou dentro do homem a alegria, e o homem, porque o resiste, o homem, porque resiste a Deus, ele vive em tristeza. Porque quando nós aceitamos Cristo, diz que até a tristeza salta de alegria. Na presença do Deus Altíssimo. Essa tristeza salta de alegria na presença de um Deus, no Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela bebida, pela droga, nada disso. Deus nos fez imagem e semelhança para o adorar. Então, principados, potestades das maldades nos lugares celestiais, elas existem. Não é mentira. O diabo, ele tem livre-arbítrio para entrar onde ele quer. Ele entra onde ele quer, ele faz como ele quer, mas nós que temos a semelhança do Deus vivo, temos o Espírito Santo de Deus, sentimos. Nós cristãos somos como radares. Quando a gente chega em algum lugar e fala, esse lugar aqui tem coisa estranha. Por quê? Quem entra na minha casa sente a presença do Deus vivo, não é verdade? Isso, não é verdade? Quando você chega num lugar que o ambiente é pesado, o que você sente? Nossa, tem coisa estranha aqui. E é verdade, é impossível um cristão ser cheio do Espírito, entrar num lugar onde a atmosfera, onde o dominador não é o Cristo vivo e você sentir bem. Ah, para. Eu não concordo com o cristão falar que não existe isso, esse sentido, essa... eu sou luz, onde eu chego as trevas dissipam. Elas dissipam em não me atacar, mas ela tem livre-arbítrio para viver ali. Agora, se eu ordeno no nome de Cristo Jesus para que ela vá embora, ela vai. Aí é uma ordem que o Senhor me deu, mas Deus não manda eu entrar num lugar onde o Senhor não me mandou a fazer uma batalha que não é dele. Se os dominadores deste século estão ali, é dono daquele lugar, como que eu vou mandar ele embora? Não, o dono daquele lugar o serve. É igual eu chegar no ministério das Assembleias de Deus, da Deus e Amor, da missão, qualquer outro lugar, chegar lá e falar assim, eu não quero que o Espírito Santo atue aqui. Como? Não é assim, gente. Não é assim. A palavra do Senhor disse que o dono da casa, quem é dono da tua casa? Quem é o Senhor da tua casa? Você manda na tua casa. Se alguém entrar na tua casa e falar assim, não, aqui eu mando. Você vai pôr a pessoa para correr, porque a casa não é dele, a casa é sua. Entende? Então, como que nós vamos poder dar ordem a algo que não foi dado essa autonomia, essa autoridade? Você entendeu? Já aconteceu de eu chegar num lugar e olhar e sair. E sair, ser convidada a retirar. Então, amados, de verdade, em nome de Jesus, nós não podemos falar daquilo o que você vive espiritualmente, o que eu vivo espiritualmente, não é a mesma coisa. As suas experiências espirituais não são as minhas. O nosso Deus, veja bem, Deus criou, olha, presta atenção, principados, olha, vou voltar aqui, tá? Pega aí, pega teu livro, a Bíblia, o livro de Colossenses, capítulo 1, eu tô lendo 16, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis
e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é. Prestem atenção, não é minha essa palavra, é dele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas. Jesus, Deus, ele é antes de todas as coisas. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele tem autoridade. Se eu, diaconisa, alguém chega lá no ministério onde eu estou trabalhando, olha, amados, isso não é só na Ágape, não, pode ser onde eu tiver, por causa da autoridade que o Senhor me deu, onde eu tiver, eu ver alguma coisa errada, eu fico na expectativa do Espírito. Se o Espírito Santo disser para mim, faça, eu farei. Diante de Deus, não tem, o pastor Alfredo fala para minha irmã Fátima, nem na igreja dos outros você não tem sossego. Não é a igreja dos outros, é a igreja do meu Deus. Eu posso estar em qualquer igreja. Onde serve um Deus vivo, eu posso estar nela. Deus vivo habita ali, eu posso estar nela, porque o Deus vivo é o meu Deus. O Cristo vivo, ressurreto, é o meu Cristo. Eu sou noiva, eu faço parte daqueles que vão sentar-se junto ao rei. E como que eu vou em algum lugar onde a casa de Deus é chamada casa de oração, eu vou ficar inerte a qualquer coisa? Se tem alguém invadindo aquela área, eu sou como um míssil, sabe? Aquele que tem lá em Israel, aquele que fica, foi lançado um míssil para Israel, ele detecta na hora e vai em cima e detona com ele. Glória a Deus, minha querida. Vai intercedendo aí por mim, irmã Adriana, vai intercedendo. Então, veja bem, olha que coisa gloriosa. Você também é assim. Deus chamou você para isso também. Não vai achando assim, ai não, eu só canto louvor, ai eu só danço. Amigo, amiga, presta atenção. Ninguém que foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo, para viver uma vida com Cristo no reino celestial, vai estar indiferente aos ataques deste mundo tenebroso. Eu li um livro que chama Este Mundo Tenebroso 1. Se algum dia você conseguir encontrar esse livro, compre. Se você chegar aí em algum sebo que existe esse livro, pegue este livro. Olha, ele é grosso assim, mas é um livro de tremendo ensinamento. Porque, olha, os invasores deste mundo espiritual, eles não pedem licença. Ele é invisível. Tanto que existe, não estou gloriando as trevas, não. Eu estou dizendo que o nosso Deus criou todas as coisas, o Deus invisível criou todas as coisas para ele. Mas existiu alguém, como eu disse lá no capítulo 3, que tentou sentar-se acima e ficar gloriosamente no lugar onde não era o lugar dele. O Senhor não colocou a mão, o Senhor não pegou os anjos, olha, vai lá, pega a espada flamejante, pega a espada de... Não! A glória de Deus o expulsou. Tremendo, né, gente? Meu coração borbulha. E então vamos lá. Ele, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque
aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Escute. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Sangue da sua cruz. Cruz de quem? De Cristo. Da sua cruz. Por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Cristo reconciliou você e eu nele. Aleluia. Quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Queridos, em nome de Jesus, entenda. Quando nós, longe de Deus, quando nós decidimos ficar longe de Deus, as nossas obras não vêm para a luz, porque as nossas obras, quando estamos longe de Deus, nós recuamos em não servir a Deus, nós estamos debaixo de uma adoção minha mesmo, direção minha mesmo. Não é nem adoção, eu vou me corrigir agora, uma direção minha mesmo. Eu não quero mais servir esse Deus agora. Agora eu quero viver a minha vontade. Eu quero nadar, né? Eu estou na beira de um rio e num lugar onde tem piscina. Eu quero nadar. O rio é perigoso e a piscina é mansa. Me dá até os pés. Então, o que eu faço? Não, eu quero viver a minha vida, eu quero experimentar a profundeza desse rio para ver onde vai dar. Você sabe nadar? Mais ou menos. Então não vá. Aí tem alguém que tem experiência. Não, eu já vi pessoas morrerem nesse rio. Não vai não. A pessoa diz, eu consigo. Ah, para. Deus me livra. Entendeu? Deus me livra. E pula nesse rio. Não conhece a profundeza desse rio. Assim são as pessoas que abandonam Cristo. Abandonam a casa de Deus. Troca um momento com Deus pelas coisas dessa vida. Triste, né? E aí, se lança nesse rio. Dentro desse rio, você não sabe o que pode ter lá. Não sabe. O que foi lançado nesse rio? Gente, num rio, você encontra de tudo lá no fundo do rio. Você pode encontrar cordas amarradas em pedras, pode encontrar até mesmo, vai saber, cobra, você pode encontrar pedaço de pau, pedaço de ferro, e conforme o seu mergulho, você pode até conseguir sair. Alguém pode pular atrás com todo o aparato e resgatar você, porque a pessoa tem preparo para isso, é um bombeiro, né? Ele foi preparado para isso, salva-vidas. Muitos cristãos foram chamados como salva-vida. Concorda, Jojo, Marília, Pati, a nossa irmã Adriana? Vocês sabem o que é salva-vidas? Um salva-vidas é aquele que pode mergulhar
meu Deus, no mar, né? No rio, num poço, ele sempre vai, mas ele vai com todo o aparato necessário para poder sair de lá vivo. Ele vai lá, porque assim é o crente que foi chamado para o exército de Deus. Ele não vai saindo, ele vai lá, coloca uma roupa qualquer, coloca um biquíni e vai lá no exército. Eu vim aqui no nome do Senhor, de frente com os inimigos. Pá! Primeira coisa que te acontece é um tiro, é uma lança atravessar você e você pode nunca mais voltar. Não entra em lugar onde você não conhece. Sai daí. A palavra do Senhor disse: sai do meio dela, povo meu, sai! Sai daí! Vem pra cá! Sai daí! Esse rio é perigoso! Essa lagoa, ela tem um negócio aí que rouba pessoas. Eu me lembro, gente, aqui a Jojo deve lembrar. É triste, né, irmã Adriana? É triste, mas acontece muito. Infelizmente, este mundo, a irmã Adriana está colocando assim, é triste realidade. Acontece com muitos, infelizmente, neste mundo em que estamos vivendo, muitos estão saindo da casa do Senhor para provar o rio que não conhece. Às vezes saiu do rio, foi socorrida. Quando eu estava lá, estava tudo bem. Sabe por que estava tudo bem? Não houve uma avalanche em cima. Então, o Senhor livrou você da avalanche que estava por vir. E aí, Deus tirou você dessa avalanche, desse rio tenebroso. E aí, agora você quer voltar naquele rio, porque você acha que esse rio é manso. Hoje está manso? Não. Hoje está pior do que quando você foi tirada. Você que foi tirada em 2020, você que foi tirada em 2023, você que foi tirada em 2019, 2018, você quer voltar para o rio tenebroso? Amados, nosso Deus nos deu livre-arbítrio para fazermos o que queremos. Ele não nos impede. A única coisa que impede nós de mergulharmos nesse rio tenebroso, rio das drogas, rio da bebida, rio da prostituição, rio da traição, rio da mentira, rio de trevas, a única coisa que pode impedir é o temor de Deus que tem no seu coração. Às vezes você está na beira do rio, está com os pés na beira do rio, sai daí logo. Você não sabe o que está vindo de cima para baixo, porque a correnteza é para baixo. E a água que você tocar hoje, amanhã você não toca. E você pode ser levado. Sai daí logo, em nome de Jesus, sai daí logo. Mas eu não sinto mais vontade de ficar na superfície. Infelizmente, a escolha é sua. O Senhor está dizendo para você hoje, sai daí logo, enquanto você pode. Então, aqui perto de casa, não é bem perto de casa, tem um açude. E nesse açude, o que acontece? Eu ouvi vezes de nós estarmos ali, era uma prainha, né? Era a prainha de Ribeirão Preto, né? O único lugar que a gente tinha para curtir na época da minha juventude, eu vou dizer, da minha adolescência, né? A juventude, adolescência, para muitos era na época da juventude. Quem tem os 70 anos, é na época da sua juventude, a minha adolescência. O que aconteceu? Nós perdemos um amigo maravilhoso ali. Ele foi nadar lá, morreu, afogado. Perdemos, houve mais pessoas, mais mortes ali. Então, queridos, por quê? Achava que sabia nadar. Quando entrei ali, eu me lembro perfeitamente que eu entrei, foi do lado, quando a gente entra no açude, fica aqui do lado direito. Quando entrei ali, quando a água estava aqui em mim, me deu uma cãibra, foi muito estranho. A primeira vez que eu comecei a nadar ali, entrei 2 vezes. Na terceira vez, me deu uma cãibra que eu não conseguia firmar o outro pé para poder sair de lá. Graças a Deus que tinha uma pessoa perto. Falei, me ajuda, porque senão eu poderia, porque dali é assim o local.
É verdade. Lá é assim, ó. Lá era assim. Então, quando esvaziaram lá para achar um corpo ali, é verdade, você lembra disso, né? Então, assim, é assim. Então, na hora que eu tava aqui assim, conforme eu fazia, tentava sair, eu ia descendo. Se não tivesse essa pessoa, poderia ser levado para dentro desse lugar. Entendeu? Assim é você. Sai enquanto você pode. E aí vamos dizer, quer nos céus. 21. E vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, aleluia, e se é que permaneceis na fé, alcançados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É a palavra ou não é? Aí fala para mim, eu não vou entrar nesse mérito, mas olha, presta atenção, você que foi chamado para esse evangelho, e você tomou uma decisão, você naquele dia, você será perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, tudo que você fez, quando você tomou uma decisão para Cristo, esse pecado foi lavado. Você não tem mais que voltar aos rudimentos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não volta a comer carniça. Você não é abutre. Você é ovelha do Criador. Você foi chamado pelo leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. E você, quando aceitou a Cristo, você era um carneiro que vivia na perdição, cheio de carrapicho. Ramaquebácia. Cristo tirou você das garras do inferno, tirou você da lama, lavou as suas lãs e fez você uma nova vida, para você agora tomar atitude de voltar lá outra vez. Em nome de Jesus, sai da beira desse rio, sai da beira desse lugar, volta para o seu posto, volta para o seu lugar, de onde você não deveria ter saído. Queridos, quem dera eu, há uns anos atrás, ter alguém que me falasse isso, que fosse me buscar. Hoje eu não posso ir até você, mas através da internet eu posso ir até você. A voz de Cristo pode ir atrás de você, por intermédio de mim, por intermédio de muitos outros pastores. E eu te digo em nome de Jesus, sai dessa lama, aproveita enquanto você pode, porque o mundo é como uma areia movediça e ela vai te levando para a profundeza. Quanto mais você tenta se debatendo contra a palavra, mais você vai se afundar. E na autoridade do nome de Jesus, te ordeno, tudo que está te cegando, tudo que está te iludindo, em nome de Jesus, toma postura e sai daí. Pega a corda que foi lançada para você, se agarre nessa palavra, e sai desse poço, sai desse lugar. Não tem luz no fim do túnel. Cristo é a luz para não te deixar ir para o fim do túnel. Cristo está te resgatando hoje desse poço que você entrou por escolha, mas Ele, como Salvador, Ele quer tirar você, assim como as 99, Ele deixa no aprisco
Ele está indo agora atrás de você e dizendo: eu sou o que sou, eu sou o que vos enviou a vós. Cristo, ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. 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 Glória, 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 glória. Aleluia, porque essa é a missão, o ministério do evangelho, porque o ministério do evangelho é a favor do seu corpo. Diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, o 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos. Quando o apóstolo Paulo fala que regozija nos sofrimentos, porque o evangelho não é tudo alegria, assim, no mundo também não é, no mundo também não é. No mundo, namorado trai namorada, marido trai esposa, esposa trai marido. No mundo também você perde emprego, alguém te puxa seu tapete. No mundo também você sofre perseguição. No mundo também existe ladrão, salteador. Você acha que porque você virou cristão, você virou um anjinho angelical? Oh, e agora eu tenho asinha. Não, você não tem asinha, não. Você é um ser espiritual que habita num corpo. E esse corpo tem dor. Esse corpo tem dor. Esse corpo, ontem mesmo, malhei bastante minhas costas. Então, eu tô toda dolorida. Ainda hoje eu tive que esfregar um pouco o chão. Mas por quê? Tenho dor de cabeça. Eu tenho dor no estômago. Tenho dor, mas as dores não me têm. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, para de brincar com a sua salvação. Pare de brincar Pare de brincar com tua salvação. Pare de achar que o mundo é tudo docinho. Não. Com Cristo, se você sofre... Lembra você... É verdade. Eu comentei isso com uma pessoa, eu falei, peraí. Eu não vou mais na igreja porque a Marília pisou no meu pé. A Marília tá operada, o dedo dela, né? Aí a Marília pisou no meu pé, que tava com a unha, um pontinho cravado. A Marília pisou, não vou mais na igreja porque ela não me pediu desculpa. Eu não vou mais na igreja porque a Jocely não me tratou bem, então eu tô chateada com a Jojo, então eu não vou mais na igreja. Você não vai na igreja porque você já estava desviado do seu propósito. Entendeu? Você já estava desviado do seu propósito. Não é que você, presta atenção, não é que a Jojo, alguém te fez alguma coisa. Não é porque o irmão fulano, irmão Bertano, irmã, te fez alguma coisa, porque você já estava no seu coração. Porque lembra o que Jesus falou para Judas? Jesus pegou e falou assim, quem está no meio de nós vai me trair. Jesus não disse assim, olha, eu vou induzir essa pessoa a me trair. Não, Jesus não disse isso. Quem está no nosso meio, um de vocês é o traidor. Porque um de vocês vai me abandonar. Jesus podia falar, Pedro, você, tá vendo? Você também vai me abandonar. Não, Jesus disse, é traidor. Jesus não disse que vai me abandonar, vai me trair. Gente, e ser abandonado dói. Entendeu? Pedro traiu Jesus, negou, né? Pedro negou Jesus e permaneceu. Pedro foi pescar, a primeira coisa que ele fez, eu vou pro rio. Ó, o rio aí! Olha o rio aí, gente, olha o rio. Pedro fez o quê? Foi pro rio, foi pescar, né? Tirou toda aquela roupa dele e foi pescar. Ele falou, pra mim já deu, não quero mais. Jesus já morreu mesmo, não tem lugar para mim. Ele foi pescar. E ele não foi sozinho, não. Ele levou os discípulos com ele, tá? Quantas vezes tem gente que sai da igreja, sai do ministério, mas aquele pastor fulano de tal, mas aquela líder fulano de tal, porque eu tô chateada com a pastora, tô chateado com o pastor, tô chateado com o líder. Aquele diácono fica lá na portaria com aquela cara feia. Porque o diácono tá ali, acha que você é dentista? Não, o diácono tá ali, ele tá fazendo a obra. Ele não tá ali para ser ele não é, como fala, recepcionista. Ele está ali para cuidar da entrada principal. Ele está como um guardião.
Às vezes ele está ali em oração, às vezes ele está ali com dor. Você não sabe quanto que é difícil você negar a si mesmo para fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Para você não é nada? Porque você, às vezes, quando você tem uma dorzinha de cabeça, você não vai na igreja. Às vezes a gente vai para a igreja até com febre, chega lá, você não está bem. Ai, me olhou com cara estranho. Não é não, é porque você está com seu coração longe da verdade. Você decidiu atrair aquele que te amou, atrair aquele que morreu por você. Então, voltando, Pedro, exatamente Pedro. Mas a diferença, a Marília disse assim, ó, mas a diferença dos dois foi o arrependimento genuíno, verdadeiro. Então não fica olhando para os outros, não. Se alguém te olhou de cara feia, chega na pessoa e fala assim, amado, amada, tá tudo bem? De repente a pessoa não passou um dia bem. Gente, é tão difícil, os dias de hoje tá difícil. Você pega R$200 e vai para comprar 3 pacotes de café e 1 quilo de arroz e 1 de feijão. E volta com 2 sacolinhas. Antes você pegava R$200 e fazia uma despesa para casa. Hoje em dia você volta com 2 sacolinhas. Então para de caluniar os outros. Você não sabe o que a pessoa passou. Por exemplo, alguém sabe como eu dormi essa noite? Alguém sabe como eu passei ontem? Alguém sabe como a Jojo, como a Marília, a irmã Adriana, a Patrícia passou ontem? Ninguém sabe. Então, quando você chegar à igreja, não fica olhando para os outros. Você foi chamado como adorador, como adoradora. Aquele que está lá no altar, a sua obrigação, irmão, é levar a igreja a desmanchar o coração, preparar, amaciar o coração daquela pessoa para ouvir a palavra de Deus. Entendeu? E você, quando tá ali adorando, você tem que massagear, fortalecer o seu coração para ouvir a palavra. E não tá ali porque quer agradar alguém. Ai, fulano não me abraçou, fulano não me beijou. Você tá indo por causa de fulano? O evangelho de Cristo não é fulano e beltrano, não. É poder de Deus. É. A Jocely disse assim, ó. Terás aflições, lutas, tristezas, dores, mas ele, o grande eu sou, venceu tudo por amor a nós. Então volta, ele espera, aleluia, por você de braços abertos, amém? E amém. Aí, olha só, gente, eu vou te falar, se for falar a respeito disso, daqui a pouco eu falo, e bem isso. Muitas vezes colocamos roupas em cima da nossa ferida para estarmos servindo ao próximo e com o coração alegre. Quantas vezes a Marília com o pé, eu tenho um grande exemplo, a Jojo com o joelho dela doendo, ela vai no culto, às vezes andando com dificuldade, eu fico olhando e falo, meu Deus, e ela está aqui para te servir. Quantos andam perfeito, tá gastando as noites na bebida, nas drogas. Gente, agora tá abalada, nas baladas vape, né? Vape, cigarro eletrônico, a juventude se matando, usando narguile. Gente, estão se matando. Quantos crentes que deixaram a Cristo para servir o mundo. Mãe, você é responsável pela morte espiritual dos seus filhos. Pais, vocês são responsáveis pela morte espiritual dos seus filhos. Você vai responder isso diante do trono. Você está pegando a preciosidade que Deus te deu e entregando na mão de Satanás. Você é culpada do sangue. Você está abortando o presente de Deus na sua vida. Pai, você está... Eu fico revoltada de ver uma mãe, um pai, dando seu filho, a sua filha, nas mãos de Satanás, entregando as drogas. A bebida é a droga mais nociva e que leva à prostituição. Meu Deus!
misericórdia de ti, mãezinha, paizinho. Gente, meu Deus, é muito sério isso que você está fazendo. Para! É tempo ainda. Você pode nunca mais resgatar seu filho. Quantas mães que têm seu filho no crack, as suas filhas no crack, elas choram. Elas veem a vida desgraçada, desumana. A filha vê uma menina qualquer um deita com ela, qualquer um usa o corpo dela, o corpo que era santo, que você está financiando para o inferno. Quantas mães ofertando seus filhos nas trevas, teramanso como a nebre andará. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh meu Pai, tem misericórdia. Aí chega na igreja, põe defeito no pastor, põe defeito na pastora, põe defeito no diácono, na recepcionista, põe defeito na tia do Kids, no tio do louvor, põe defeito no louvor. Ai, esse louvor não está bom. Você viu? E você é tão perfeita que foi para os braços das trevas. Tão perfeito que você é, que achou que as trevas é perfeita. Você foi para os braços daquele que foi lançado fora do mundo espiritual, do reino de Deus, o ungido, querubim ungido, que você escolheu a servir, é aquele que está predestinado para o fogo eterno, junto com os seus demônios. Ok? É isso. Pronto, eu não vou passar pano. Não vou passar pano. Porque Deus não passa pano comigo. Deus falou, ó, filha, você tá errada. Deus fala comigo que eu tô errada. O Espírito Santo fala comigo quando eu tô errada. E eu vou agora passar pano? Não vou não. Quer ouça, quer deixe de ouvir. O evangelho da salvação é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê? Você não é obrigado a crer no que eu estou te falando. Você pode fazer o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Só depois naquele dia fala, Senhor, não me disseram que seria dessa forma. Triste será. Aí diz assim, vou lá para o 25. Ai, meu Deus. Vou terminar o 24, que diz assim. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Apóstolo Paulo, homem que tinha influências grandíssimas, ele abandonou tudo quando ele caiu, quando ele foi derrubado. Olha, eu disse um dia para uma pessoa, fala que o Senhor te deu um chacoalhão. Imagina, olha só, uma outra pessoa disse assim, imagina, Deus não dá chacoalhão em ninguém não. Cego, surdo, mudo, mal interpretado. Deus, ele chama, corrige, ele coloca num momento que diz assim, ó, eu sou. Ele fez isso, ele ainda continua fazendo por amor a ti. O dracma perdido, ele continuou dentro de casa perdido, precisou varrer a casa para encontrar. A 99, aquela umazinha estava perdida, ela estava gritando. Se ela gostou de estar no mundo, por que ela estava gritando? A sua alma grita e você está fazendo de inocente. Não faça de inocente, porque de inocente você não tem nada. Talvez você não vai dar nem importância, porque é a Fátima que está falando. Infelizmente, viu? Eu vou falar algo para você. Quem me conhece não vai ouvir, porque a minha palavra não é de sorrisinho e dizer, você tem razão.
o valor da cruz. E diz assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar gente, é horrível, cumprimento da palavra de Deus, ou o ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Veja bem, estava encoberto. Estava encoberto. Viu aqui, ó? Estava encoberto e foi revelado aos seus santos. Quem é santo? A nossa irmã Adriana disse assim: o Senhor, só nós mesmos sabemos como estamos e nunca deixamos de estar na presença daquele que é digno de toda honra e de toda glória, exultação e de louvor. Amém. É isso mesmo, irmã Adriana. É isso mesmo, irmã Jocely. É tarde demais. Quando Deus enviou um filho seu para falar do valor da cruz, você não aceitou. Naquele dia vai ser dito isso, viu? Eu era aquela ovelhinha, disse a Jocely. Era eu condenada, era eu, mas Cristo morreu por mim. Aí o 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, aleluia, desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A Cristo, não é outro não, a Cristo. Para isso é que também me fadigo esforçando-me o mais possível, porque segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amanhã vamos estar dando continuidade no capítulo 2. Hoje foi impossível dar continuidade. Eu falei, nossa, eu vou só dar uma apresentação para os irmãos, porque eu não tenho, tá tarde, né? Eu queria muito ter feito às 10 da manhã, mas aprove Deus que fosse agora. Hoje é aniversário de Ribeirão Preto, feriado, e Corpus Christi, né? É feriado por causa do Corpus Christi. Queridos, voltemo-nos à essência da adoração. Voltemo-nos. Que o próprio Cristo nos resgata de nós mesmos, nos tira, sabe? Tira você. Eu ouvi uma palavra que mexeu comigo. Eu ouvi uma palavra que eu fico assim. Disse assim, ó. O nosso privilégio hoje é ter Cristo como nosso Salvador. Mas como eu posso ter Cristo como meu Salvador? Hoje é é aniversário da Maria Eduarda. Amém. Eu vou mandar um abraço aqui para ela. Então, presta atenção. Presta bem atenção. Deus não chamou você para ir para o abismo, para o fogo do inferno. Mas o Senhor chamou você para o tempo da redenção. Não sei se eu vou estar lutando. Se eu estou lutando.
Eu me perdi aqui. Enfim. Me perdi aqui, gente. Me perdi aqui. Eu li, me perdi. Mas lembra de uma coisa. Vamos aceitar o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Peça ao Senhor que te purifica de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Amém? Vamos lá? Maria Eduarda, feliz aniversário. Que o Deus eterno te abençoe e te guarda. Que o Senhor Deus faça de você uma jovem abençoada, usada por Deus, e que todo eu possa ser retirado da tua vida. Essas juventudes, esses adolescentes, que se converta a Cristo de verdade, porque adolescentes também, naquele dia será contado. E vi mortos grandes e pequenos, diz Apocalipse. Vi mortos grandes e pequenos. Então não é almas serão salvas e almas serão condenadas. Que nós, em nome de Jesus, possamos direcionar esses adolescentes, essas crianças para o reino de Deus. Amados, corrija seus netos. Mães, corrija seus filhos, em nome de Jesus. Maria Eduardo, feliz aniversário. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. A irmã Adriana diz assim: Irmã Fátima, o Senhor deu um grande livramento de acidente grave de moto ao meu filho. Eu louvo sim, adoro e dou graça e honra ao Senhor todos os dias da minha vida, por cuidar tão bem da vida do meu filho. Olha, uma mãe, quando vê um filho seu resgatado, cuidado, né? Ela fica tão feliz. Amados, que Deus abençoe. Vamos agradecer? Amém? Pai, no nome de Jesus, sou grata a Ti por tudo quanto o Senhor fez, por tudo quanto o Senhor está fazendo. Pai, no nome de Jesus, hoje, Pai, coloco diante de Ti o aniversário da Maria Eduarda. Pai, abençoa ela. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha amadurecer, Pai, o interior dela diante de Ti. Pai, que essas adolescentes, Pai, entenda que o Senhor é o Salvador. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, tremendamente cada irmão, cada irmã. Senhor, meu Pai, que vai ouvir esta palavra, quer noite, quer manhã, quer tarde. Pai, abençoa cada um segundo o Teu propósito. Deus, eu não sei quando, o dia e a hora que será visualizada, Pai, assistida essa palavra, Pai, mas cada um quer ouvir, Pai, que possa ser como semente, Pai, no coração, Pai, que essa semente possa conduzir, Pai, para uma árvore grande, e essa árvore, Pai, dá muitos frutos. Em o nome de Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus ser conosco. Guarda, Pai, a nossa direita e a nossa esquerda, guarda a nossa entrada, Pai, a nossa saída, Senhor, e que o sangue de Cristo Jesus seja dura, Pai, que usou Saul, que nós possamos, Pai, usar a armadura espiritual que é a Tua palavra, porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas principados, potestades das maldades nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque tudo foi criado nele, por ele, para ele seja todas as coisas. Glória e honra ao Rei Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Jesus. Ora vem, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, e toma o teu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. A graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com você em toda a sua casa. Um grande abraço. Shalom. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarda em o nome de Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus até amanhã em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maranata. Aleluia.